Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos mais essa manhã, nessa terça-feira, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje é o dia 9 de 21 e uma campanha que estamos de oração pelas nossas famílias. Te convidamos a orar conosco, mesmo que você não tenha acompanhado até aqui, vamos orar juntos hoje pelas nossas famílias. Se você está atravessando um momento difícil na sua casa, seja com seu casamento, com seu cônjuge ou com seus filhos, ou mesmo se você pensa em alguém por quem você gostaria de orar juntamente conosco, nós estamos em uma campanha de 21 dias buscando a Deus pela bênção, pela proteção dele sobre a nossa família. E hoje nós vamos ler o texto de Juízes, capítulo 9. Nós encerramos ontem 3 capítulos falando sobre Gideão e hoje nós vamos ler sobre Abimeleque. No Juízes, capítulo 9, ao final dessa leitura, nós vamos orar pelas nossas famílias. Sim, então nós sempre pedimos ao Senhor para abrir o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Então vamos fazer isso juntos. Pai, obrigado por esse novo dia, obrigado pelo teu amor e as tuas misericórdias, Pai, que se renovam a cada manhã. Nós pedimos, vem abrindo o nosso entendimento, dá-nos compreensão da tua palavra e ensina-nos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ler sobre Abimeleque, que era filho de Gideão, o juiz sobre quem nós lemos, o líder de Israel sobre quem nós lemos nos últimos capítulos, que venceu os midianitas com 300 homens e liderou Israel por um período de mais de 40 anos de paz. Diz assim então, Juízes 9, Abimeleque, filho de Jerubaal, ou seja, filho de Gideão, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família da sua mãe, perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para eles? Ter os 70 filhos de Jerubaal. Nós lemos que Gideão teve várias mulheres e ele teve um total de 70 filhos. Então, um desses filhos, Abimeleque, está perguntando à sua família, ao povo ali, o que é melhor? Ter os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mão repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram, ele é nosso irmão. Deram 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, os quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Então ele matou todos os seus irmãos para ser coroado rei sobre aquele povo. E pagou um grupo de vadios, de homens desocupados, para o seguirem. Nós vemos que Abimeleque está usando da sua própria força para tentar impor sua autoridade ou se tornar governante sobre o povo ali. Na verdade, Abimeleque foi aqui o primeiro rei de Israel, não sobre todo o povo de Israel, mas sobre esse povo na região onde a família dele vivia com o povo de Siquém. Jotão soube disso, subiu ao topo do Gerizim e gritou para eles, ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si, e disseram à oliveira, seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? E então as árvores disseram àquela figueira, venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar o fruto do meu saboroso e doce fruto para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira, venha ser o nosso rei. Ou seja, uma parábola mostrando que o povo de Israel estava buscando de alguma forma um líder, como vários juízes que vieram, eles precisavam de uma direção do Senhor. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. E o espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra.
Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família do meu pai, mataram os seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque rei, filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegrem-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Esse é o irmão mais novo de Abimeleque, Jotão, filho de Gideão. Depois, Jotão fugiu para Beer e ficou morando longe do seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque, e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passarem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal? Não é o Zebul o seu representante? Sirvam os homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir Abimeleque? Ah, se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha. Quando Zebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ele ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. O período de liderança, liderança forçada de Abimeleque durou 3 anos. Certamente não foi um período fácil, mas 3 anos passa tão rápido. Isso foi o que ele conseguiu com todo aquele esforço, matando seus irmãos, pagando pessoas para o fazer rei. 3 anos, um período tão curto. E eles disseram a ele: venha de noite, você e seus homens, e fique à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas as tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo dos altos das colinas. Zebul, porém, respondeu: Você está confundindo as sombras dos montes com os homens. Mas Gaal tornou a falar: Veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebul: Onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Então saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seus parentes de Siquém.
No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou-o. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou o machado, cortou um galho de árvore e os pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: rápido, façam o que estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade de Abimeleque, que praticara contra seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus também fez os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Nós vemos como esse homem que não foi levantado pelo Espírito Santo de Deus como libertador, como líder de Israel, na verdade tentou se impor como líder, pagando homens por isso, matando gente inocente, criando tanta confusão. A liderança de Abimeleque durante esse período em que ele governou sobre aquele povo nunca resultou em paz ou em bênção, porque ele não foi levantado pelo Senhor, ele estava guerreando na força do seu próprio braço. Então eu vejo que nós podemos olhar para a nossa família e aprender a dependermos do Espírito Santo, a buscarmos juntos como família discernir qual é a vontade de Deus, qual é a direção que Deus tem dado para a nossa família. Amém. Ao invés de seguirmos lutando na força do nosso próprio braço, machucando pessoas, tentando governar algo que nunca vai resultar em paz, nunca vai resultar em bênção para a nossa família. Que sejamos como Gideão, pai de Abimeleque foi, um homem que ouviu o Senhor, que fez provas com Deus, que buscou discernir em mais detalhes a voz do Senhor, e o resultado da liderança de Gideão foi grande bênção para todo o povo de Israel por muitas décadas. Né? Sim. Então vamos orar por nossas famílias. Como o Tiago disse, a gente está nessa campanha de oração pelas famílias, intercedendo pela nossa e pela sua família, que também se une a nós. Então vamos pedir por paz nos nossos lares, amém, por bons relacionamentos entre pais com os filhos entre os irmãos, que Deus traga cada dia unidade, que amém, não haja competição, mas sim que haja cada um encorajando, querendo ver o melhor sobre o outro, sobre a família. Nós vemos aqui que Abimeleque, ele queria governar sobre os irmãos dele, e por isso ele achou que ele teria que exterminar. Mas quantos dons, talentos, o que Deus tinha sobre a vida daqueles homens. Então que na nossa família, cada um de nós possamos ter realmente amém, espaço e um ajudar o outro, um encorajar o outro, e que nós possamos ser bem-sucedidos em nome de Jesus. Que o Espírito Santo está falando com você. Vamos orar? Sim. Pai, nós colocamos diante do Senhor os nossos corações, recebendo sim, a Tua palavra com alegria e gratidão, e pedimos que o Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua grande bondade, derrame sobre a nossa família da unidade que vem somente do amém, Senhor, do seu amor que nos ensina a não tirarmos a vida do próximo, mas darmos a nossa vida pelo nosso próximo, sim, para valorizar, para empoderar, para de fato vermos a paz do Senhor manifestada em nossos lares.
Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que agora está conectada conosco. Apresentamos ao Senhor cada nome que agora é trazido em oração, cada necessidade, e pedimos, Pai, que o Senhor contemple Sim, e meu responda Pai. de acordo com a necessidade de cada um. Em nome Oramos de pelos Jesus. teus milagres, oramos para que o Senhor envie o seu poder e Amém, destrua toda a intenção do inimigo, tudo aquilo que não combina com o teu plano e propósito para a nossa família, tudo que se levanta contra o conhecimento e o manifestar do seu propósito nas nossas Sim, vidas, meu Pai, em nome seja de por Jesus. terra em nome de Jesus. Amém, meu Nós Pai. pedimos que o Senhor traga o teu propósito cumprido para conosco. Oramos por paz em nossos lares. Oramos por unidade entre irmãos e irmãs, Amém, entre pais Senhor, e em nome filhos. de Jesus. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor complete a boa obra que o Senhor já tem começado em nossas vidas e que a Amém, nossa Senhor. próxima geração possa ainda mais buscar discernir a tua voz, aprender do Senhor, Amém, seguir os Senhor. teus caminhos para desfrutar de vida e vida em Que abundância. assim seja, em Livra-nos, nome de Pai, Jesus. do coração, da atitude, da mentalidade que Abimeleque teve, uma mentalidade egoísta, uma mentalidade Pai. dominadora, querendo controlar pessoas. Livra-nos, Pai, desse tipo de pensamento e Sim, meu atitude Pai. e nos dê o fruto do Teu Espírito, nos dê a graça de exercermos o amor do Senhor de forma prática dentro do nosso lar e a partir do nosso lar para abençoar também muitas famílias ao nosso redor. Nós abençoamos esta pessoa que ora conosco, declaramos a paz do Senhor Amém, Jesus, Senhor, que a tua paz que excede todo seja entendimento cada lar, humano, que meu guarde Pai, o em seu nome de coração e a Jesus. sua mente em Cristo Amém, Jesus. Senhor Declaramos Jesus. paz e unidade Sim, meu nos Pai. lares e abençoamos, Pai, a família dessa pessoa que ora conosco, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós oramos e te damos graças. Amém. Então tem um Graças dia a muito Deus. abençoado. Eu vi que a pastora Amém. Diná, Mirella, estava ali com a gente. Que bênção. Quanta saudade, pastora Diná. Deus abençoe. Eu creio que a senhora teve um tempo muito Amém. bom, né, com a sua família lá na viagem. E um bom dia aí para todos vocês que estão unidos, seja agora online conosco e também ao longo desse dia. Deus abençoe muito e nós amamos vocês. Um abraço.